Olá minha gente, professor Rafael Ribeiro aqui do canal Prof. Taon. Hoje nós vamos falar sobre a reta. Então vamos lá, começando pela equação geral da reta. Olha só, a toda reta R do plano cartesiano está associada pelo menos uma equação do tipo ax mais by mais c igual a zero, com a, b e c reais e a e b não simultaneamente nulos. Vamos discutir isso a partir de agora aqui na nossa demonstração da equação geral da reta. Veja, vamos inicialmente considerar uma reta R, ok? Muito bem. Essa reta R, nós vamos destacar três pontos. Aqui, ó, nós vamos destacar um ponto A de coordenadas xa e ya, certo? Vamos destacar também um ponto B de coordenadas xb, yb. E para finalizar, vamos atrás aqui de um ponto genérico, um ponto qualquer dessa reta, um terceiro ponto qualquer dessa reta, de coordenadas x e y. Professor, por que três pontos? Ora, se esses três pontos pertencem à mesma reta, eles são colineares. Nós podemos impor a condição de colinearidade aqui para eles, tá certo? Bom, três pontos são colineares se eles obedecem a essa condição aqui, ó. O determinante formado por eles foi igual a zero. Sendo assim, nós vamos montar aqui o determinante formado por esses três pontos. Olha como é que fica. Nós temos aqui, ó, a primeira coluna do determinante formado somente com as coordenadas em x, tá? Então veja, ó, aqui você vai ter xa, xb e o x desse terceiro ponto, tá? Primeira coluna, somente coordenadas em x. Segunda coluna. Na segunda coluna você vai ter somente as coordenadas em y, ok? Repetindo, veja, eu tomei aqui só os valores em y, as coordenadas de y, tá certo? A última nós vamos preencher, como você já viu no vídeo anterior aí, ó, somente por 1, perfeito? Esse determinante aqui, galera, ele tem que ser igual a zero. Bom, aplicando a regra de Sarri agora, né, que diz o quê? Que a gente pode aqui, é uma das maneiras, né, de resolver, ó, a gente pode aqui repetir a primeira, veja bem, ó, e a segunda coluna, ya, yb e o nosso y. E aí, tomar aqui, ó, o produto dos elementos das diagonais principais, né? Você vai calcular ali o produto ali, ó, dos elementos das diagonais principais e vai somá-los. Bom, vamos ter então isso aqui, ó, xa, yb vezes 1, nós vamos ter xa, yb, não é verdade? Bom, aqui, ya vezes 1 vezes x, você vai ter yax. Continuando ainda com esse produto, 1 vezes xb vezes y, você vai ter xby, tá ok, gente? Então é isso, ó. Produto dos elementos das diagonais principais. Bom, agora você vai tomar o produto dos elementos das diagonais secundárias. Sempre lembrando daquele detalhezinho lá, ó, de trocar o sinal, né, do valor obtido aí. Então aqui você tem x vezes yb vezes 1, vamos ter isso daqui, ó, yb, x, tá certo? Y vezes 1 vezes xa, nós vamos obter aqui, ó, o xa, y. Aí vocês perceberam que eu já troquei o sinal aqui, ó, certo? Bom, 1 vezes xb vezes ya, nós vamos ter xb, ya. Tudo isso, conforme nós já havíamos imposto aqui no começo, tem que ser igual a zero. Tranquilo, moçada? Seguindo, vamos continuar aqui. Nós temos então essa equação. Eu vou pedir que você preste atenção nos termos que contêm a variável x. Perceba, são esses daqui, ó, ya, x, né? Aqui você tem o yb, Professor, por quê? Bom, nós vamos colocar numa ordem interessante essa expressão toda aqui, essa equação toda aí, tá? Vamos colocar o x na frente, depois o y e depois nós vamos deixar os termos livres para fazer uma operaçãozinha lá no finalzinho. Vamos lá, ó. Colocando o x em evidência, nós vamos obter isso daqui, ó. Vamos lá.
veja, colocando o x em evidência, se nós dividirmos esse termo por x, vai sobrar aqui o YA, não é verdade? Se nós dividirmos esse termo por x, vai sobrar aqui dentro o menos YB. Tá tranquilo até agora? O que eu peguei aqui para ficar dentro do parênteses? Eu peguei só os coeficientes aqui, ó, YA e o menos YB. Continuando. Bom, agora procure aqui nessa equação os termos que possuem a variável y. O y sozinho, ó. Você vai perceber que são esses termos aqui, ó. Aqui já tem um, ó, xby, que é o que eu quero. E aqui você vai ter o xay. Vamos colocar o y em evidência também. Vai ficar bem assim, ó. Colocando esse y em evidência, vamos lá, vai ficar assim, ó. xby dividido por y vai ficar xb. Menos xay dividido por y vai ficar menos xa, ok? Não tem aí nada de complicado, veja, eu só peguei aqui, ó, os termos que possuíam x e coloquei em evidência esse x, da mesma sorte eu fiz para o y, e agora você vai verificar para mim quais são os dois termos que sobraram, tá? A gente vai colocar lá no final, tá? De forma livre, ó. Esse termo aqui então sobrou, ó. Nós vamos ter então xa, yb, correto? E nós vamos ter também menos xb, ya, menos xb, ya. Tudo isso, minha gente, tem que ser igual a zero. Ok? Seguindo. Bom, como xa, ya, xb, yb, xy são coordenadas cartesianas, se nós sabemos que são números reais, o que a gente pode pensar aqui? Ó? Veja bem. Se YA e YB são números reais, essa operação aqui, ó, essa diferença entre eles aqui também vai dar um número real, né? Partindo da premissa de que a diferença entre dois números reais sempre vai dar real, não é verdade? Então veja, se essa diferença aqui vai dar um número real, essa diferença aqui, ó, que é formada por essas coordenadas cartesianas, também vai dar um número real. E o resultado dessa operação aqui, ó, também vai dar um número real. Nós podemos trocar isso aqui, ó, por um coeficiente real, tá? A gente pode dizer aqui então, ó, que o resultado dessa operação vai ser um número real A. E é por isso que fica AX, ó, ok? Nós podemos dizer que o resultado dessa operação aqui, ó, vai ser também um número real B, ok? Então vai ficar BY. Da mesma forma, tá? De maneira aí análoga, nós podemos dizer que o resultado disso daqui também vai ser um número real. E para diferenciá-los aqui, ó, eu vou chamar de C. Aí nós chegamos, minha gente. Eu apresento para vocês a equação geral da reta, tá certo? Olha só, vamos só pronunciar aqui, ó. AX mais BY mais C igual a zero. Essa é a equação geral da reta. Vale um comentário, veja bem, ó. Na definição que nós vimos no começo, nós temos aqui um detalhe interessante no final. Ó. A e B não simultaneamente nulos. Vamos explicar isso daí, ó. Veja, vale a pena. Como A representa essa diferença, YA menos YB, e o B representa essa diferença, veja bem, A e B nunca podem ser iguais a zero, tá? Ao mesmo tempo, como nós dissemos aqui, ó, na definição, veja, A e B não simultaneamente nulos. Isso é bem fácil de explicar, veja bem, ó. O A, se ele for igual a zero, nós vamos ter YA menos YB igual a zero, não é verdade? Já que eles estão representando o A. Se o B for igual a zero, nós vamos ter aqui, ó, minha gente, XB menos XA também igual a zero. Correto? Nesse caso, se a gente passa esse YB para o outro lado da equação, nós vamos verificar que YA vai ser igual a YB e da mesma forma aqui, ó, XB é igual a XA. O que isso quer dizer, professor? Bom, se essas coordenadas aqui são iguais, ó, a gente está dizendo que o ponto A é coincidente com o ponto B. A gente está dizendo que eles são iguais. Mas no começo, nós falamos bem assim, ó, vamos tomar
3 pontos, tá? E vale a pena dizer que esses 3 pontos que nós tomamos são 3 pontos distintos, não é verdade? Nesse caso, se A e B são iguais a zero ao mesmo tempo, eles não vão ser pontos distintos. É por isso. Bem fácil, né, galera? Valeu! Olá, minha gente. Vimos a teoria. Agora vamos para o primeiro exercício aqui, ó. Vamos montar a nossa primeira equação de reta, tá certo? Veja. Determine a equação geral da reta R que passa pelos pontos 1 e 2 e menos 2 e 5, beleza? Vamos montar a equação geral dessa reta. Veja, o que você tem que fazer? Você tem que lembrar lá do determinante, ó. Você vai pegar aqui, ó, e vai montar o determinante com esses pontos aqui. Mas, professor, você disse que precisava de 3. O senhor colocou lá um ponto A, um ponto B e um terceiro ponto P, que o senhor chamou de genérico. Pois é isso mesmo. Ó, vamos pegar aqui, ó, o X do primeiro ponto, que nós vamos chamar de X do A. Vamos pegar o X do segundo ponto, que nós vamos chamar de X do B. E o X daquele terceiro ponto, ponto genérico. Ok, minha gente? Repetindo, X do A, X do B e o X do ponto genérico. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Para a segunda coluna, agora nós vamos pegar só as coordenadas em Y. Correto? É isso mesmo. Vamos lá, ó. Pega aqui o Y do A, você vai pegar o Y do B e o Y do ponto genérico, tá? Preenche o determinante aqui com o número 1 aqui na última coluna, né? E aí você vai aplicar a condição, né? O determinante ele tem que ser igual a 0, ok? Seguindo aqui, ó, vamos lá. Aplicando a regra de Sarri, você vai repetir aqui a primeira e a segunda coluna, conforme nós já vimos, e vai aplicar o produto delas aí, né? Você vai primeiro pegar aqui, ó, a diagonal principal, melhor dizendo, as diagonais principais, né? E vai calcular o produto. Vamos lá, esse produto aqui, ó, 1 vezes 5 vezes 1, isso aqui vai ser igual a 5. 2 vezes 1 vezes x, isso aqui vai ser igual a 2x. E aí você vai somando esses produtos, né? 1 vezes menos 2 vezes y, isso aí vai dar menos 2y, né? Então você vai somando aqui o produto que deu menos 2y. Vamos colocar esse parênteses aqui para fazer essa operação depois, né? Ok? Vamos lá. Agora você vai destacar as diagonais secundárias, né? Vai calcular o produto aí de cada uma dessas diagonais secundárias e não esquecer de trocar o sinal, ok? Não esquecer de colocar o menos ali na frente para mudar a operação. Como é que vai ficar? 1 vezes 5 vezes x, 5x. Aí você troca aqui, ó, de operação, vai para menos 5x. 1 vezes 1 vezes y, deu y, vai ficar menos y. Tá ok? Tá tranquilo até agora, né? Vamos agora para a última. 2 vezes menos 2 vezes 1, isso aí dá menos 4. Como deu negativo, aí você troca de operação. Vem para cá, mais 4. Tudo isso tem que ser igual a 0. Viu como é fácil? Você destaca lá as diagonais principais, calcula o produto. Destaca as diagonais secundárias, né? Calcula o produto também, lembrando só de trocar o sinal ali, trocar de operação. E agora nós vamos reduzir aqui os termos semelhantes, colocando, claro, naquela ordem interessante lá, né? AX mais BY mais C igual a 0. Veja, olha como é que fica. Aqui nós vamos ter 2x menos 5x, que são dois termos semelhantes. Você vai obter menos 3x. Tranquilo. Mais vezes menos dá menos, então você tem menos 2y menos y. Essa operação aí vai dar menos 3y. Correto? E para finalizar, olha esses dois termos livres aqui, ó. Então 5 mais 4, isso aqui vai ser igual a 9, né? Vai dar mais 9. Tudo isso é igual a 0. Muito fácil, muito tranquilo. Você pega aqui, ó, um ponto e chama de ponto A. Pega o outro e chama de ponto B. E essas coordenadas aqui são coordenadas daquele ponto genérico. Montou o determinante, igualou a 0, aplicou ali todas as operações, você vai chegar na equação geral da reta. Muito legal, né, minha gente? Agora vamos para o exemplo 2. Vamos lá. Verifique
se o ponto menos 3 menos 1 pertence à reta de equação 2x menos 5y mais 1 igual a 0. Veja bem, perceba, nós já temos a equação geral, né? Beleza? Se nós já temos a equação geral, se ela já está lá na forma ax mais by mais c igual a 0, se nós já temos, vai ficar mais fácil verificar se esse ponto pertence ou não à reta. Bom, primeiro modo de fazer isso daí. Você tem esse ponto aqui, ó, né? Você tem o ponto menos 3 e menos 1. O primeiro modo de verificar se o ponto pertence à reta, galera, seria substituir essas duas coordenadas, né? A coordenada x e a coordenada y, e verificar se vai ocorrer a igualdade. Calma, é muito fácil. Veja, eu vou substituir o menos 3 aqui no lugar do x, eu vou substituir o menos 1 aqui no lugar do y, vai ficar bem assim, ó. Vamos lá. 2 vezes o menos 3 menos 5 vezes o menos 1, tudo isso mais 1 igual a 0. Perdão aqui pela linha, vamos seguir. Tudo isso tem que ser igual a 0. Continuando. 2 vezes menos 3, menos 6. E aqui nós temos um produto, né, de menos por menos, né? Menos vezes menos, isso aí vai dar mais. E 5 vezes 1, 5. Tudo isso mais 1 tem que ser igual a 0. Finalizando essa operação, nós vamos obter, ó, bom, menos 6 mais 5, fazendo essa operação aí, você vai obter menos 1, não é verdade? Menos 1 mais 1, isso aí vai ser igual a 0. Aí você percebe que ocorreu igualdade, ó. Você percebeu que ficou 0 igual a 0. Esse é um modo de verificar se o ponto pertence ou não à reta. Nesse caso, esse ponto pertence a essa reta. Vamos agora para o segundo modo. Olha como é que fica. Se você quer verificar se esse ponto pertence a essa reta, substitua somente uma coordenada. Vamos pegar aqui o menos 3. Vamos jogar o menos 3 aqui no lugar do x. Olha como é que fica. Eu vou colocar um destaque aqui para você diferenciar. Vamos lá, substituindo. Você tem 2 vezes menos 3, correto? Menos 5 vezes y mais 1 igual a 0. Perceba, vamos substituir somente uma das coordenadas, eu escolhi aqui o x. Nós vamos cair numa equação, vamos isolar o valor de y e verificar se vai dar esse y correspondente aqui ao ponto. Vamos lá. 2 vezes menos 3, menos 6, menos 5y mais 1 igual a 0. Isolando esse y aqui, aplicando as operações básicas que vocês já conhecem, né? Vamos obter aqui, ó, menos 6 mais 1, menos 5, né? Então, ó, nós vamos ter menos 5y. Esse resultado aqui deu menos 5, eu já vou colocar lá para o outro lado. Ele vai mais 5, né? Passando esse menos 5 dividindo lá, nós vamos obter o nosso y igual a menos 1. É fácil verificar isso. Né que é legal? É bem fácil.